Gente, obrigado, professora Chiara. Obrigado, professora Manuela. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando sobre comportamento, falando mais uma vez sobre gatos, né? Que a gente, isso eu acho assim que é geral. Muita gente negligencia esse tópico que é extremamente importante, que é o comportamento felino. Então, aí a gente precisa entender um pouco quem é esse gato doméstico. Quem é esse bicho que a gente insiste em colocar dentro da nossa casa, né, beijar, abraçar, né? Então a gente tem aí algumas teorias, né, que é o Felis silvestre lídica, que é o gato africano, né, que foi uma das origens. A gente tem o gato europeu, Licença, Felis... Luiz, Oi, rapidinho. A diga. sua apresentação não está passando. Sério? Vamos ver. Não está passando. Você, eu acho que colocou em modo de apresentação aqui do lado esquerdo. Você tem Deixa que eu ver. compartilhar a tela. Deixa eu ver. Eu tô vendo, só que ainda não está em modo apresentação aqui para mim. Eu estou vendo também, Tá, só que deixa eu parar. eu acho que está como... ele colocou como apresentação, ele tem que colocar compartilhamento de tela. Embaixo. Tá. É embaixo do seu card, aqui do lado. Sim, do lado direito. Do lado direito. Pronto, aí tem tem um da webcam e tem um do lado direito compartilhar sua tela, é esse? Compartilhar sua tela, é isso. Pronto, mas eu tava nesse mesmo. A tela inteira tava. Porque a gente aqui tava sem ver isso. Vamos lá, vamos ver. E agora? Tá entrando, tá abrindo. Pronto, agora perfeito. Pronto, deixa eu só corrigir. Ele saiu. Agora saiu. Fui eu mesmo, porque tava um erro aqui. Pronto, agora? Perfeito. Agora oculta aí essa tarjinha que tá embaixo. Ok. Isso, show. Pronto, valeu, obrigado. Então, gente, é isso, né? Então vamos entender um pouco quem é esse gato que a gente colocou na nossa casa. Então, como eu estava falando, a gente tem aí Felis silvestre lídica, né, que é o gato africano. Então, a gente tem várias teorias em relação a isso. O Felis silvestris, né, que é o gato europeu, e o nosso Felis silvestris catus. Então, a gente tem uma outra teoria também que fala sobre o Felis silvestris apenas, né? Mas em todos eles são, eu coloquei intencionalmente, né, gatos bem semelhantes, e a gente vai dizer, mas nossa, qual é a diferença desse gato para esse gato, para esse gato? Todos tigrados, todos, mas cada um vai ter um biotipo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de seleção um pouquinho lá na frente, a seleção natural e artificial que a gente teve aí nesses gatos. Então, falando um pouco da história, né, a gente tem muito mais dados em relação aos cães, né, que fala aí de 15 mil anos, mas a gente tem aí histórico com os gatos de aproximadamente no ano de 1600 a.C., esses animais no Egito, né, para o controle de pragas, de camundongos, enfim. E esse animal ele foi se aproximando das pessoas, né? Então, há cerca de 8 mil anos, né, no mundo depois de Cristo, depois de Cristo não, gente, 8 mil anos em geral, a gente tinha aí no Chipre, a gente teve algumas evidências arqueológicas de restos ósseos desses gatos. E entre os anos 300 e 500, né, na Ásia, Europa e Grã-Bretanha, esses animais foram introduzidos nesses locais por comerciantes e por soldados, né? Esses animais introduzidos à sociedade da época. Mas nem tudo, na época, nem tudo foram flores na vida desses gatos. Então a gente teve desde esse gato lá no Egito como uma divindade, como atribuído a algo divino, até a Idade Média, em que esse gato ele foi associado a presenças malignas, a bruxarias, a uma série de coisas que a gente tem como resquícios até hoje aí desses maus tratos de pessoas hostilizarem muito o gato. Apesar dessa questão tá mudando demais, né? A gente tem Brasil, se não me engano, hoje são dados um pouco desatualizados, a gente não tem dados tão recentes, né? Os últimos dados que a gente tem de 2018, mas o Brasil assim, está entre o segundo e terceiro país que mais tem gatos. Então, a importância dessa medicina felina, de entender mais esses gatos,
para todo mundo que trabalha com animais, é extremamente importante, independente do segmento que a pessoa trabalhe, seja na clínica, seja na nutrição, seja no manejo, seja como consultor, seja o que for. Então, se você trabalha com animal, é interessante, é um nicho importante entender, né, essa questão da medicina felina. Então, assim, a gente está falando de casa, a gente está falando de ambiente indoor, a gente está falando de gatos, a gente falou aí, né, de animais que a gente insiste durante toda a história, a gente insiste em colocar esse animal e a gente vai selecionando animais cada vez mais mansos. Eu não conheço nenhum dono de gato que diz assim, eu escolhi o meu gato porque ele era o mais arredio da ninhada. Né? Então, e isso é um fato, é uma coisa histórica, né, que a gente tem aí, que esse gato ele foi se aproximando das pessoas e alguns repertórios de alguns comportamentos, as pessoas acabaram selecionando aqueles animais mais mansos, mais tranquilos, aqueles animais que têm aqueles costumes de se aproximar mais das pessoas, né? Então, mas isso passa por algumas questões um pouco diferentes de como se deu essa questão com os cães, né? Então, ele não tem um comportamento tão análogo ao humano como um cão. E isso gera alguns problemas, isso gera algumas questões em relação à expectativa das pessoas. Muita gente quer ter um gato comparando com o comportamento de um cachorro. Isso não deve ser feito. Porque um gato é um gato, um cão é um cão, né? Então, às vezes a pessoa quer criar um gato igual a um cachorro e disso vai nascer uma grande quantidade de problemas relacionados a esse comportamento. E aí a gente fala o que torna uma casa tão estressante para um gato, né? Primeira coisa, a maioria das casas, essa foto eu utilizei na última palestra que a gente fez aqui sobre comportamentos compulsivos, muitas coisas vão ter ainda daquela palestra que a gente vai pontuar aqui. E aí a gente observa uma casa que é maravilhosa, muito bem decorada, muito bem montada, mas a gente não vê nada para um gato, nada que seja atrativo para o gato, a não ser essa prateleirinha aqui, que é baixa, mas o gato vai subir, ele vai derrubar esse porta-retrato, ele vai tentar derrubar isso aqui, ele vai derrubar esse vaso, porque é divertido para ele. Ele vai arranhar esse sofá, porque não tem um arranhador aqui. Ele pode comer essas plantas, ou derrubar, ou destruir, e isso vai gerar muito problema com o tutor, que uma pessoa que gastou dinheiro com isso. As pessoas vão misturar as coisas, vão dizer, mas esse vaso aqui é de porcelana chinesa, eu gastei 5 mil reais, esse sofá custou 15 mil reais, né? Então isso vai gerar muito conflito, porque essas necessidades desse animal dentro dessa casa, dentro desse ambiente, não estão sendo atendidas, né? Então os mitos mais comuns que a gente ouve durante toda a consultoria, todo veterinário, todo mundo que até nem trabalha com gatos e com cães, com animais em geral, já ouviu isso. Aí a gente pergunta, por que você gosta do gato? Porque você quer um gato, né? Então a pessoa diz, eu levo o dia todo fora de casa, por isso eu quero adotar um gato. E aquele mito que o gato é um ser extremamente independente, que o gato não cria laços, né, que o gato é mais independente, todo mundo já ouviu isso, isso tem um fundo de verdade, mas é diferente da forma que você admite isso para você criar um gato. E o gato é mais independente, ele é inquebrável, ele não precisa de atenção, ele não precisa de interação com as pessoas, né? Então isso torna, isso abre uma porta para uma série de problemas, né? O cara gosta da casa e não gosta do tutor. Quem tem um gato sabe que isso é uma mentira muito grande. Eu não tenho um gato, mas já convivo com pessoas que têm gato, né? E isso é mentira. A gente sabe que o fator ambiental, para todas as intervenções e para todas as consultorias que a gente faz, o fator da modificação do ambiente vai ajudar muito, mas não quer dizer que o gato goste apenas da casa, né? E o gato é traiçoeiro. Quem nunca ouviu isso, que o gato é traiçoeiro? Por conta das brincadeiras. O gato, ele vai brincar, eu tô brincando com ele, daqui a pouco ele dá aquela mordida. Isso incomoda muitas pessoas, né? Eu tô assim, tem alguns locais no gato que são proibidos de pegar, né? Então não é porque tem um gato, tem um indivíduo que ele vai ter uma interação melhor com você, que você coça a barriga dele, não quer dizer que o outro vai deixar, porque é algo que expõe muito o gato, que deixa ele muito inseguro. Nem todo gato vai tolerar que você pegue diretamente na cabeça, né? Nem todo gato vai permitir que você pegue na barriga, principalmente, nas patas, jamais. Então, a gente vai ter indivíduos que sim, vão deixar a gente fazer isso, mas isso não é uma regra. E aí o gato que ganha
a alcunha de traiçoeiro, porque você é extremamente invasivo, né? Então, as pessoas, é um exercício que eu faço muito com todo mundo que faz a consultoria, diz assim, meu cachorro, meu gato, toda vez que eu quero apertar, que a pessoa quer ter aquela síndrome de Felícia, a pessoa diz assim, mas ele não gosta. Eu falei, vem cá, se você estivesse andando na rua, a pessoa te agarrasse do nada e não te soltasse por nada, o que você faria? Você ia reagir. Então é um comportamento natural você reagir a algo que te incomoda. Então, se aquilo incomoda o seu gato, evite. Tente um outro tipo de interação e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí vem um ponto da pandemia, né? Então, a pessoa fala, eu adotei um gato, e agora? Existem dois pontos nisso. Você nunca ter gato, e você não tem nenhum gato, e você adotou, tranquilo. A gente tem como planejar, fazer um outro tipo de adaptação. Agora, você já tem um gato em casa, e você adotar outro, né? Então, isso já são outros 500, já é um outro tipo de trabalho, já é um outro tipo de observação. A primeira coisa é a gente saber que tem alguns pontos que a gente falou durante muito tempo, né, que o gato ele era e a gente não pode confundir. Por exemplo, o gato ele é um animal de comportamento solitário, um caçador solitário. Isso não quer dizer que o gato ele não seja um ser que aceite relações sociais, né? O gato ele vai aceitar, mas ele é tido aí, ele é entendido como um animal que ele tem uma sociabilidade, me faltou a palavra agora, facultativa. Então, os indivíduos eles vão permitir, mas não quer dizer que todo gato, nem como todo cão, nem toda pessoa, vai admitir. Mas só com o gato isso é um capítulo à parte, né? Então, a gente tem passos a seguir dessa introdução e a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, assim, você adotou um gato, o que a gente nunca orienta é que esse animal ele seja semi-domiciliado, né? Aqueles gatos que têm uma liberdade para ir e voltar da rua. Talvez esse gato, se a gente for pensar do ponto de vista comportamental, esse gato dentro da casa, o tutor não perceba tantos problemas como aqueles gatos todos em ambiente indoor, aquele gato que não sai nunca. Mas esse gato, ele pode, né, ser aí um transportador bem importante de zoonoses. Esse animal vai estar mais exposto a traumas físicos, envenenamento, e vai de encontro com o que a gente prega, que é a guarda responsável desse animal. Então, você criar um animal semi-domiciliado, um animal que vai à rua e volta, imagine, vamos agora, a gente está no período de pandemia, vamos pensar num gato que vai na casa de uma pessoa que está com Covid, nessa casa está ali imersa no vírus, esse gato entra na casa da pessoa, essa pessoa faz um carinho nesse gato, essa pessoa espirra nesse gato, e esse gato volta para sua casa. Aí não adianta nada aquilo que você besuntar sua mão com álcool em gel, você adotar protocolos extremamente rígidos de uso de máscara e tal, porque esse gato ele está indo na casa da pessoa com Covid e está levando para sua casa. Então, a gente vai percebendo que a gente vai falando coisas anteriormente, a gente pensava somente em zoonoses, né, mas a gente está falando aí de um animal que pode transportar essa doença no pelo. Saiu recentemente aí, essa semana, foi ventilado algumas coisas do animal positivo para o coronavírus, então a gente tem coisas muito recentes ainda. Então não dá para a gente afirmar, o gato tem coronavírus, o gato não tem. Então, assim, foram feitos alguns estudos, o pessoal da Universidade de Santa Maria falou algumas coisas, falando sobre a replicação no epitélio. Mas, enfim, a gente não tem dados ainda, a gente não pode afirmar, e é uma coisa importante, a gente não propague esse tipo de informação para os tutores, porque se a gente está falando agora de pandemia, de redução de estresse, nós como profissionais podemos ligar um alerta para essas pessoas e a gente aumentar o abandono. Então, se a gente está falando de bem-estar, vamos tomar cuidado com o que a gente sai compartilhando em rede social, isso pode ser um problema. E aí vem a primeira regra de quando você coloca um gato na sua casa. Principalmente em apartamento, gente. Pelo amor de Deus, quem mora em apartamento e ainda não telou a casa tudo, não é deixar aquela janelinha sem tela, não, é telar mesmo. Porque eles pulam, né? O gato ele se distrai com um pássaro, com, sei lá, uma coisa que passou por lá, ele viu algo lá embaixo e ele vai pular, né? Além disso, mas eu moro no primeiro andar, mas lembra que a gente falou lá
desse animal semi-domiciliar. Eu já atendi alguns casos, fiz algumas consultorias que estavam gerando problemas, brigas dentro do condomínio, porque o gato saía da casa dele para ir bater nos gatos de uma vizinha, invadir a casa, urinava e tudo. E o cliente que me contratou para fazer a consultoria, ele se negava a telar a casa. Ele queria uma fórmula mágica, né? Não sei, acho que ele queria que eu construísse um portal em volta, um campo de força, né? Porque nessa situação só a gente brincando mesmo, um campo de força para que o gato não saísse. E esse campo de força é a nossa tela. A tela, ela traz segurança para a gente, para o nosso gato, né? Quando foi outro dia, ele estava compartilhando em rede social que era para que o gato tinha fugido, tinha sumido. Então a gente não sabe o que aconteceu com esse animal, né? Sofreu maus tratos, enfim. Então minha primeira dica é: coloca esse gato dentro da sua casa. Mas aí tem um outro problema. A gente vai criar esse gato... Oi. Eu, quando peguei a minha gata, né? Meu filho trouxe a gata mais velha que eu tenho aqui em casa. Ele trouxe aqui para casa. Eu não queria de forma alguma colocar a tela. Sim. Então, assim, e aí o que aconteceu? Eu passei por umas situações de ver ela pendurada no parapeito da varanda, deitadinha igual essa amarela que está aí, e também ela pendurada na janela do quarto, na janela do banheiro. Eu disse, se eu quiser ter essa gata, eu vou ter que telar tudo, porque meu coração não aguenta. Não aguenta. Então, eu tive que telar tudo mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Quem tem gato é tela, acabou. Assim, não é qualquer tela. Isso vai uma dica para todo mundo que tem cão. Geralmente colocam na tela para cão essa malha, não sei como é que chama o nome, mas o tamanho dessa abertura aqui é um pouco maior para cão. Então, tem que informar lá a empresa que você tem gato, que é para gato. Sim, então, tem a tela maior e tem a menor para gato. Tem a menorzinha que é para gato. Então, tem que fazer assim. Tem uma pessoa aqui, Luiz, perguntando o que é que deve ser feito com gatos que são adotados. O fato deles não saírem não seria uma causa de estresse também? Sim, justamente, a gente vai falar disso agora. De como a gente vai manejar isso. A gente privar o gato. Se a gente priva o gato, vamos pensar no que a gente está falando aqui. Eu estou dizendo a vocês para privar o gato do ambiente hostil que é a rua, que é sim, né? Mas o que a gente faz com esse gato? Se a gente só prende esse gato e mantém esse gato nesse ambiente estéril aqui, eu não estou promovendo o bem-estar da forma correta. Eu estou somente prendendo um gato num lugar que é extremamente desinteressante. A gente está no momento de pandemia, em que a gente está em casa com Netflix, com séries, um monte de streamings, assistindo um monte de coisa, tendo aula online, e tem gente que não está gostando disso. Eu também adoraria estar olhando para vocês naquela sala lá no PAF, né, e trocando essa ideia e olhando no olho de cada um e respondendo perguntas de cada um. Mas a gente está vivendo assim, né, os efeitos desse isolamento social. O gato, como eu falei, apesar de não ser tão sociável assim, tão aberto como a maioria dos cães, mas eles também devem ter, pelo menos com o grupo deles, o grupo de casa, e dentro do ambiente deles, eles têm que ter um enriquecimento correto, e é baseado nisso que a gente vai falar. Então, assim, professora, só completando tudo isso que a senhora falou da sua experiência, quando eu falo de tela, me vem na cabeça, durante todo esse tempo, eu parei de trabalhar, eu trabalhei desde que eu formei num domingo, na terça-feira eu já estava num plantão, né? Pegando plantão aí e parei já tem uns 2 anos, um ano e meio, 2 anos, que eu não dou mais plantão, que eu trabalho só em domicílio e com comportamento. Mas durante todo esse tempo eu peguei muito gato que se jogou de apartamento. E é muito triste, né? É muito triste, é muito complicado, são lesões bem graves, lesões bem sérias. E todo mundo, quando chega, digo, ó, o próximo compromisso é você chamar a empresa e você colocar a tela. Vai ficar muito mais barato do que todo o valor que você vai gastar aqui com cirurgias,
com internamento, com medicação, sem falar do estresse de você e o medo de perder seu animal. Então, aqui a gente tem alguns ambientes, eu não coloquei nessa apresentação, porque na outra a gente já tinha falado daquele recinto para gatos, né? Daquela casa que eu atendia, da Ellen, a tutora ela tem, na época acho que ela tinha mais de 40 gatos, que ela chegou a criar uns 30 em apartamento, e tinha muito problema, e depois que ela montou aquele recinto, ela deixou de ter esse tipo de problema. E aqui a gente vê, né, um gato em ambiente que eles podem escalar, subir, todo mundo já deve ter visto aquelas cenas, né? Ah, meu gatinho subiu na árvore e não desce, né? Então, assim, mas o gato, chega, a não ser que ele seja muito novo, mas a maioria dos gatos eles vão descer. É porque a gente se desespera e quer buscar o gato lá de cima de qualquer forma. Mas eles contam quando. Aí é a vantagem daquele gato que é semi-domiciliado, que vai à rua, você vai ver ele em cima de árvore, vai ver ele em cima de telhado. A gente não sabe nem como aquele gato subiu naquele telhado, mas ele está lá em cima. E tem pessoas que têm condições de levar esse ambiente para dentro das suas casas. Isso é uma construção de uma árvore dentro de uma casa, né? Então a gente tem aí alguns elementos aqui de alguma árvore seca e a pessoa constrói esses pontos para que o gato suba. Então, gente, um ponto importante para a diminuição de estresse para esses gatos é eles olharem o mundo de cima. A verticalização é algo fundamental na vida de um gato. Subir, escalar, ficar lá em cima, somente isso. Tem um trabalho de Buffett e colaboradores de 2007 que fala muito bem sobre isso, que é o gato olhar o mundo de cima, o quanto a gente ajuda esse animal a reduzir o seu estresse, né? Então, hoje no mercado tem algumas coisas, algumas caixinhas, né, que mimetizam pontos de esconderijo, de fuga, né? E aí a gente falou da última vez, né, sobre os transtornos estereotipados, comportamentos repetitivos, sem função aparente, que foi visto em animais de laboratório, fazendas, zoológicos. Então, situações de frustração e conflito, né, e vem muito desse confinamento ou práticas de criação. Então, a gente está falando aqui que muitos problemas do comportamento, dos comportamentos dos nossos gatos, vem muito da forma que a gente maneja, da forma que a gente prende ele dentro de casa. Prender é necessário, a gente já fechou essa questão aqui, mas eu tenho que oferecer algo para esse gato. Eu tenho que atender necessidades naturais. A frase é essa. Eu preciso fazer. O que é enriquecer o ambiente? O que é o enriquecimento ambiental? Nada mais é do que você compreender quais são as necessidades para aquela espécie. O que é o enriquecimento ambiental para um cavalo, né? Sei lá, seria correr, andar, seria... Então, um cavalo que a gente cria estabulado, tudo, ele vai ter problemas de saúde, ele vai ter problemas também, transtornos estereotipados, compulsivos, né? Quem já trabalhou com cavalo sabe disso, sabe o quanto o exercício, o cavalo ser solto em algumas vezes por dia ou por semana é importante para aquele animal, né? Então, para um gato, o que é interessante para um gato é caçar, é subir, é escalar, é se esconder, né? Ter aquele, todo mundo que tem gato já teve, acho que logo, que não está acostumado, mas logo no começo, já saiu pela rua procurando gato e o gato estava escondido atrás do guarda-roupa. O gato estava atrás, dentro de um sofá, porque é uma necessidade do animal ficar escondido, né? Então, a gente tem aí influências ambientais. Primeira coisa, ambientes estéreis, né? Conflitos de ordem social, então aquelas introduções mal feitas. A pessoa não sabe como lidar com aquilo, faz uso de aversivos e punições e só torna a convivência pior. O gato já não tinha muito enriquecimento, ou nenhum, né? E você ainda piora maltratando, batendo, fazendo, enfim, qualquer sorte de punição de aversivo. Isso não é legal. Esse animal está à beira aí de um transtorno compulsivo, um transtorno de estereotipado ou qualquer outra coisa, né? Então, os conflitos de ordem social para animais, a gente vai falar que isso aqui é muito importante, né? Todo dono de gato, ele quer ter mais um. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, o uso dessas punições, a gente tem aí uma cultura ainda que a gente está tentando quebrar das pessoas, que é o uso desses borrifadores no gato. Então, assim, gente, borrifador bota álcool, bota coisa para você limpar a sua casa.
mas jamais direcionar isso para o gato para levar nenhum tipo de aversivo. Ah, mas o gato sobe na minha prateleira e eu não quero. Então, o gato só está te dizendo que ele precisa escalar. Então, favoreça prateleiras livres, favoreça coisas que esse gato ele possa ter. Então, se ele está indo para algum local que você não quer, é porque o ambiente não está atendendo ele de forma correta. E, assim, esse gato ele não pediu, né, para entrar na sua casa. A gente tem que, antes de adotar, a gente tem que ter algumas responsabilidades, assumir alguns compromissos. Então, se eu não posso adotar, né, então pensa um pouquinho se aquele é o momento, se aquela é a hora, se eu não posso esperar um pouco. Ah, mas eu estou para me mudar para uma outra casa. Então, veja se aquele... Ah, eu vou para um outro ambiente que é melhor. Então, veja se aquela é a hora de você ter aquele animal. Então, isso são algumas coisas, lógico que a gente não vai proibir ninguém, não, você não pode ter, mas veja, eu levo o trabalho 18 horas por dia, poxa, mas e aí? Como é que fica a alimentação, como é que fica a atenção? Se esse gato passar mal durante essas 18 horas, fica mais tempo na rua do que em casa, será que é a melhor hora, o melhor momento? Então, são pontos assim que são bem relevantes. E esses conflitos de ordem social, gente, a gente pensa muito, meu gato eu fico muito tempo na rua, meu gato ele é muito sozinho, e aí eu vou providenciar uma companhia para ele. Então, na maioria das vezes, a gente tem um gato que estava super bem em casa sozinho. E ele estava ali numa boa, o ambiente, ele já sabia quais eram os pontos de descanso, de recreação, de esconderijo, de fuga, de brincar, de dormir, de defecar, urinar, de comer, de beber, tudo. E aí você providencia uma outra companhia. E aí olha a cara que seu gato te olha. Né? Então ele olha assim e diz, espera aí, isso não estava combinado. E aí vamos, né, brincar um pouquinho. Aí ele pergunta, você me perguntou, Márcia, se eu quero outro gato nessa casa? E olha com essa cara de indignado. Né? E aí a gente tem os problemas. Lamber, o gato ele faz a auto-higiene de forma normal, ele vai se lamber. Mas aí se isso se torna, né, excessivo por conta do estresse, se o gato fica estressado, a gente vai ter algumas apresentações clínicas. Esse foi um gato que eu atendi na clínica, que já tinha passado por atendimentos, eu falei dele na última apresentação, ele já tinha passado por outro colega, por atendimentos dermatológicos, só fizeram piorar, porque o banho levava ao estresse, e a pele do gato, você vê, não tem nenhuma lesão, ele só tem algumas áreas de rarefação pilosa, né, que são só em pontos que ele alcança com a boca. Então aí a gente tem a alopecia, né, felina, aquela alopecia psicogênica felina, alopecia linear, e que é de causa puramente emocional. Né? E nesse caso estava ligado a transtorno de ordem social pela adoção de um gato recentemente, sem ter feito a introdução correta. Então aqui a gente tem mais um, né? Esse também fui eu que atendi, se não me engano. Aqui, ele estava começando, aqui bem bilateral mesmo, né? Ele estava lambendo bastante. E aí o tutor chega dessa forma para a gente. Ele não sabe mais o que fazer, porque ele já gastou dinheiro com outros colegas, ele não sabe mais o que ele faz. O próprio veterinário, coitado, às vezes está desse jeito, porque ele também não sabe o que esse gato tem. Hoje, graças a Deus, tem os veterinários, né, especialistas em comportamento, mas em medicina felina. Então, essa casuística tem diminuído muito. Então, os colegas estão trabalhando muito na orientação desses tutores que chegam. Então, nas clínicas grandes, quando chega um gato, na maioria das vezes, ele é direcionado para esse colega que já compreende um pouco melhor, né, essas alterações. E aí, como é que a gente faz a introdução, né, gente? Tem que ser uma introdução de forma planejada. Então, assim, você pegou um gato na rua, né? Primeira coisa, se tem outro gato, esse gato ele tem que ficar um tempo em quarentena. A palavra, a gente está aprendendo muito o que é isso, quarentena, isolar esse animal, esse indivíduo, para que ele não passe nada para o outro. Se eu sair daqui hoje, do Brasil, né, que está nessa situação aí de isolado do mundo inteiro, e resolver, eu vou agora lá para a Itália, eu vou para algum país da Europa, eu vou para os Estados Unidos, a gente vai precisar ficar numa quarentena, né, para que as pessoas entendam, olha, o período de incubação desse coronavírus é X, você vai precisar ficar aqui 2 dias, ou 2 dias não, 2 semanas, até você não manifestar nenhum sintoma, e aí você pode ficar um tempo aqui, tá? E utilizar a feromonioterapia. Os feromônios eles vão ajudar muito nessa comunicação.
E aí vai uma dica, eu não consegui nenhuma foto disso, mas vai uma dica que foi da doutora Simone Bergamin no último Congresso Internacional da BMVEC, né? O gato, todo mundo que tem gato começa a reparar isso. Naqueles pontinhos de quina de das quinas da casa mesmo, de parede, vocês vão notar em cadeiras. Luiz ficou sem som. Não sei se Alô? Agora voltou. Voltou? Vocês ouviram até que parte que eu falei? Cadeira. Pronto, então, aquela parte sujinha que tem dali de cadeira, e a gente às vezes insiste em limpar. Então, aquilo ali, na maioria das vezes, é uma sinalização do gato para o gato. É uma comunicação que ele tenta sinalizar que aquele ambiente é seguro. E a gente começa a limpar demais aquilo. E isso começa a deixar o gato estressado. Então, se você começa a notar isso, se adotou outro gato, ou mesmo já tem, evita de limpar, deixa aquilo ali. Não, se você começa a limpar, ele vai fazer em outros locais. Então, deixa as sinalizações que ele já fez, né? Se você percebe que ali tem muito tempo que ele já não faz, então deixa quieto. São pontos um pouco escuros em que ele vai passar essa região aqui, ó, essa região facial, essa região que tem as vibriças, e que aqui está impregnado de feromônio. Então ele vai jogar nas quinas, nos locais. É melhor, muito melhor deixar, porque senão, se a gente começa a limpar, o gato fica estressado e ele vai começar a querer marcar em mais outros lugares. Aí você começa a limpar isso, o que é que o gato vai fazer? Ele vai urinar, ele vai defecar fora do lugar. E aí a gente vai ter aqueles animais que fazem marcação urinária, né? Então, já que essa estratégia de marcar pelo feromônio não serviu, não deu certo, ele vai começar a urinar a casa inteira. E é que muito tutor tem quando ele adota um outro gato, né? O gato que já estava começar a urinar em cortina, em sofá, em um monte de lugar. Então, antes de adotar esse gato, já investe aí no feromônio, né? Não tem, usa o Adaptil, usa o Classic mesmo, depois a gente vai pro Family Friends, né? A gente vai falar um pouquinho da função dos dois. E aí a gente vai fazer as técnicas de introdução, né? A introdução dos odores, em que a gente vai pegar uma luva ou um tecido de algodão, em que a gente vai colocar o odor do gato que está chegando e o odor do gato que está lá, e a gente vai apresentar de forma cruzada aos dois e vai dar algum petisco, algo muito interessante para que um faça uma associação positiva daquele odor. Esse cheiro é legal. Então, depois a gente vai misturar esses odores, porque a gente quer criar um odor em comum dessa colônia de gatos, né? Então, depois a gente vai fazer a exploração do novo gato no ambiente, e aí você vai ter já essa mistura de odores com o outro gato preso, e depois introdução limitada cara a cara, que a gente pode fazer por uma tela, que a gente pode fazer por uma porta de vidro, né? A tela é melhor porque passa o odor, né? E a gente pode colocar um peitoral, se esse gato for acostumado a usar peitoral e guia para evitar alguma coisa que um vai para cima do outro e a gente tem uma briga, né? E adaptar esse ambiente. Bandejas higiênicas, né? Então, gente, aumentar a quantidade dessas bandejas higiênicas, né? Sempre o número de gatos mais um. Então, eu já tenho bandeja, já tenho tudo, eu vou deixar da mesma forma. Pode ser uma forma deles disputarem recursos dentro dessa casa. Da mesma forma com os pontos de alimentação. Tá conseguindo me escutar? Tô sim. Então, eu não entendi muito bem essa parte do feromônio. No caso, eu compro feromônio novo ou é para utilizar o feromônio do gato que eu tô querendo introduzir? Eu não entendi bem como é que funciona. Então, o feromônio do gato a gente vai deixar lá. Com quem? Quem tá falando? Alexandre. Pronto, Alexandre. Então, o feromônio que o gato, a sinalização que o gato já fez, a gente vai deixar lá, tá? Então, se você está pensando numa introdução, é interessante sim que você, não é nada obrigatório, é algo que vai te ajudar muito você ter também o feromônio sintético, entendeu?
Mas aí como funcionaria? Eu pegaria o feromônio sintético e ficaria colocando, Não. espalhando pela casa para o outro gato sentir outro feromônio? Então, o feromônio sintético, que é o Feliway, a gente compra um que é para ambiente, que a gente coloca numa tomada e ele vai dispersar pelo ambiente. Então você não vai precisar colocar nada, você vai colocar ele numa tomada, ele vai cobrir uma área de 55 a 70 metros quadrados, né, dessa casa, e aí ele vai ficar ali no ambiente. Você não vai sentir cheiro, você não vai sentir nada. Mas os gatos, eles vão interpretar essa sinalização que é química entre eles, é espécie específica. Somente gato vai sentir. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, A gente isso vai deixar as perguntas gato... para o final, viu, Alexandre? Para não atrapalhar a apresentação do Luiz. É. E aí, no final, a gente faz esse bate-papo, que a gente está organizando todas as perguntas, aí o Luiz vai respondendo por assunto. Melhor, Beleza. né? Valeu. Pode ser, tranquilo. Então, e aí, gente, a gente vai ter aí, ó, alimentação e água. Essa alimentação e água. Ficou mudo, gente. Alô? Alô? Tá ok, tá ok. Pronto. Então, qualquer coisa, gente, vocês me falem aí, tá? Então, assim, a gente vai aumentar a quantidade de fontes de alimento, de água, né? E para que a gente tenha a menor necessidade, para que esses gatos, eles não precisem disputar recursos dentro dessa casa. Então, se eu só tenho uma tigela de comida ou uma tigela de água e os dois resolvem comer o bebê no mesmo horário, e eles vão ter que disputar isso. Depois, professora, se vocês quiserem, eu posso vir para falar um pouco sobre os sinais de apaziguamento dos cães, tá? Que são os calming signals. Infelizmente, Sim, os gatos não têm... Eu vou fazer essa mesma aula para um grupo de cães de terapia, aí a gente já aproveita e já faz aqui no Gebeca para vocês também. Então, os gatos, eles não têm esse repertório, né? Eu perguntei isso outro dia à professora Séries, lá de Paraná. E aí eu estava nessa dúvida, falei, nossa, mas a gente tem tanto trabalho com sinais de calma dos cães. Ela falou, Luiz, a gente não tem isso entre os gatos, porque e isso é um fator importante quando a gente tem dois gatos brigando na mesma casa, porque eles não comunicam para o outro, tipo, olha, eu não quero briga. Eles não desenvolveram essa comunicação. Então, quando um parte para a briga para o outro, eles vão brigar o tempo inteiro. Entre cães, chega uma hora que um pode sinalizar para o outro que não quer briga, o outro continua querendo, até que eles entram numa harmonia dependendo desses sinais de apaziguamento que um vai emitindo para o outro. Com gatos isso não acontece. Por isso que é tão difícil. Uma vez que esses gatos começam a brigar, a gente vai cada vez, e é o que eu falo toda vez com todos os tutores de gatos. Eu falo, ó, se você pega dois gatos, por isso que a gente falou na hora da adaptação aqui, ó, das introduções limitadas cara a cara, né? Porque a gente precisa ter essas exposições de forma muito controlada. E se esses gatos começam a brigar, então vai ser, cada vez que eles brigam, vai ser sabe aquele jogo que 10 passos atrás, vai ser cada vez isso. Esses gatos às vezes já estavam, a gente fez tudo isso aqui, esses gatos já estavam se vendo, já estavam passando um pelo outro, mas começaram a brigar, e aí cada vez que vai brigando, cada vez vai ficando pior, porque eles nunca vão um comunicar para o outro apaziguamento, apesar de gato se respeitar muito, né? Se a gente favorece que o ambiente tenha pontos de fuga, pontos disso, a gente diminui essa posse desses recursos, a gente diminui a chance dessas brigas. Então, por isso que é tão importante a gente manejar esse ambiente colocando mais recursos disponíveis o tempo inteiro. E aí vem a questão do ambiente físico ser importante, com pontos de esconderijo e pontos de fuga. São aqueles pontos em que um gato sibila para o outro vai, sobe e fica lá na dele. Então, ele teve como fugir daquilo, né? E brincadeiras e jogos, né? Muita gente pensa que não precisa brincar com gato, mas é extremamente importante. E na hora da introdução,
é extremamente importante que os tutores brinquem com os dois gatos, e às vezes até ao mesmo tempo. Então, para que esses gatos eles tenham uma experiência positiva, olha, toda vez que eu vejo esse gato, tem uma brincadeira. Então, duas varetinhas, né, um tutor, uma pessoa até sozinha mesmo, brincando com esses dois gatos. Mas aí já é um passo em que esses gatos eles já se veem, eles já estão tranquilos, eles não estão se agredindo, e aí a gente vai melhorar essa relação. E aí também o uso dos feromônios. Caso E aí o ideal é, a gente não sabe, em alguns casos o tutor vai conseguir fazer tudo isso aqui sozinho, mas em alguns outros não. E aí tem que ir para a consulta ou a consultoria, e algumas vezes a gente utilizar alguns psicofármacos para ajudar. A gente tem muito entrave ainda de usar psicofármacos relacionados ao comportamento na veterinária. A gente tem esse preconceito na medicina humana, na psiquiatria, na etologia clínica. Muita gente ainda, não vou dar esse remédio pro meu gato, pro meu cachorro, não. Então, assim, quando isso é feito de forma bem estruturada, com exames, se é para aquele gato, se não é, com a correlação clínica correta, isso tende a ajudar muito. Mas não é porque o gato da minha vizinha toma fluoxetina que o meu gato também vai tomar fluoxetina e vai ficar bem. Em alguns casos, o gato que toma fluoxetina, ele piora e piora muito, né? Tanto no comportamento como em questões de saúde geral, porque não era para aquele gato aquilo, entendeu? Então a gente pega muito erro de dose e da própria droga. Então às vezes esse gato e as pessoas tendem a pensar a psicofarmacologia como antibiótico-terapia, em que se uma bactéria, se uma infecção ela é muito forte, eu vou utilizar 30 miligramas ao invés de 20. Mas quando a gente fala de psicofármaco, às vezes 1 miligrama é muito melhor do que 2. Né? Porque só do fato da gente não causar efeitos adversos já é muito melhor. A gente não vai entrar muito em psicofarmacologia, mas é interessante que a gente tome cuidado. Se for feito, tem que ser feito por quem sabe o que é está fazendo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas bandejas higiênicas, porque muita gente erra um pouco sobre isso, né? Então, onde eu vou colocar? Geralmente área sossegada, gente. Nada de colocar do lado da máquina de lavar. Porque um dia você pode colocar a máquina para bater e estar centrifugando a roupa, e coincide com aquele horário que o gato vai usar a caixa, nunca mais ele vai fazer ali. Ou ele vai fazer fora da caixa, ou ele vai fazer em outro lugar, ele vai escolher um outro lugar, vai fazer na sua planta dentro de casa, ele vai desorganizar o gato inteiro. Né? Então, principalmente quem está com gato novo, ensinando o gato a usar, muitos dos gatos eles gostam dessas caixas mais abertas. Os gatos que utilizam essas caixas fechadas, eles se adaptam, mas é tido como muito melhor para o gato da bandeja ser aberta, né, com limpeza diária, semanal, né, uma areia granulada de qualidade, então aquela areia que faz lama, evitem. Né, então, assim, não é interessante no momento em que a gente adote um gato, a gente ter mais de uma bandeja dessa, ou ter 2 ou 3 bandejas, né, para que a gente evite que esses gatos disputem até esse local. E lembrar uma coisa, né? Ter 3 bandejas, a gente fala assim, você tem 2 gatos, bota em 3 bandejas, a pessoa bota uma do lado da outra. Não é isso. 3 bandejas, uma do lado da outra, é a mesma coisa que uma bandeja só. É uma bandeja naquele espaço, outra bandeja em outro lugar, e mais uma bandeja até, por exemplo, numa varanda. Porque se esse gato não quiser fazer perto do outro na área de serviço, é muito melhor do que esses gatos começarem a brigar. E aí o nosso amigo enriquecimento ambiental. E nada mais é do que atender essas necessidades naturais. A gente vai ver os brinquedos para gato sempre mimetizados por uma caça. O gato, ele é um caçador. Caçar para o gato é extremamente importante. Gatos de apartamento, nem sempre eles vão ter a mesma riqueza de caça. Sem Tá mudo, professor. De novo. Alô. Voltou. Deve ser algum mau contato aí. Deixa eu ver. Tá, mas tá ouvindo agora? Sim. Vocês ouviram até que parte? Então. Você estava falando. Já esqueci. Até gato de apartamento, gato no apartamento, na Isso. caça. Pronto, então foi isso mesmo. Então, assim, esses gatos de apartamento, eles vão contar com menos caças naturais.
Não que o gato de casa a gente não tenha que fazer, né? Enriquecimento ambiental. Todos os gatos a gente vai precisar. E aí foi o que eu mostrei na outra, né? A gente terceiriza e a gente acaba se divertindo com isso aí, com o laser. Então, gente, muito cuidado até. E aí o mercado, ele vai e vende isso pra gente, né? Como algo legal. E você vê aí que parece, isso não é uma diversão para o gato. Isso é uma diversão para a pessoa que está brincando com o gato. A gente falou na parte dos comportamentos compulsivos, em que os sentimentos de frustração e conflito, eles levam a transtornos compulsivos e estereotipados. Em cães, isso aí, esse laser, ele leva a um comportamento compulsivo de ordem persecutória, né? Em gatos, a gente não tem. O único artigo que a gente tem do Dr. Mills, lá da Inglaterra, em que ele fala que isso causa frustração. Ele não fala do conflito. Mas talvez isso aí seja. Eu também confesso que eu não tenho uma casuística. Nunca atendi animal com esse tipo de alteração comportamental por conta do laser. Mas se leva à frustração, a gente já tem uma porta aí para que esse animal tenha algum transtorno compulsivo. E você vai ver, ó, o gato é um ser caçador. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, a não ser, muita gente diz assim, como é que eu posso ainda usar o laser? Então, materialize essa caça. Pegue uma bolinha, né, de papel, direcione o laser e dê algo concreto para esse gato caçar. Você vê que chega uma hora que esse gato, ele desiste de caçar isso porque ele nunca pega. Ele está ali parado. Gente, isso é um animal frustrado, né? Esse animal ele está frustrado. Por mais que a gente não tenha um paper, um texto científico falando disso, talvez seja a gente que tem que fazer isso aqui, né? Vamos pensar. Ele continua, né? Mas chega uma hora que isso perde a graça para o gato. E imagine você tentando pegar algo que você nunca consegue. É a mesma coisa se a gente começasse a jogar um jogo do nível 50. Esse jogo é extremamente difícil. Uma hora, ou a gente vai entrar numa paranoia muito grande, ou a gente vai desistir dele. E aí a gente tem algumas novidades do mercado, né? E aí ó a cara que seu gato fica para você. E eu tirei a marca, né? Até de onde vende tudo, né? Para não fazer propaganda e também por questão sei lá, direitos autorais, sei lá. Mas eu coloquei o produto, né? Hoje a gente tem, antes a gente estava terceirizando um laser que pelo menos a pessoa direcionava. Agora criaram um laser que é automático, né? E aí a pessoa vende. Deixa eu tirar o áudio. Então a pessoa vende algo que ela nem precisa manipular. Você coloca no meio da casa e o laser brinca sozinho com o cachorro. É assim, ou com o cachorro não, com o gato. E aí você vê, ó, o papel da pessoa de brincar com esse gato não existe, né? Existe que é a máquina que está brincando com uma brincadeira que não na minha visão, na minha opinião, não é interessante para esse animal. E pode levar. E aí ele fala, ao invés de gastar dinheiro com isso, não seria melhor uma caixa de papelão? E a gente tem formas de enriquecer esse ambiente, né? Então, com uma caixinha de papelão, gente, ó, fita adesiva e papelão que a gente pega até no mercado. E a gente vai fazer furos em que esse gato entre, ele escale, ele suba. A gente pode colocar petiscos aqui dentro, melhorar esse comportamento de caça para esse gato de apartamento, né? Ah, meu gato tá arranhando, eu não tenho arranhador, Luiz. Compra uma corda de sisal e faz isso. Aqui, ó, comprou um notebook, faz uns buracos, coloca uma bolinha aqui dentro, fecha tudo e coloca até alguns petiscos aqui dentro para que esse gato brinque. Então, nem sempre a gente vai precisar gastar dinheiro para fazer enriquecimento ambiental, mas com coisas que a gente tem. Eu achei interessante esse brinquedo aqui, com tampinha de garrafa PET e uma caixa, mas tome muito cuidado com esse brinquedo por conta dessas fitas, tá? Então, a gente sabe que os gatos eles ingerem muito corpo estranho linear, e a ingestão de corpo estranho linear é um dos corpos estranhos mais graves que a gente tem em felinos. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado,
Então, aquela questão, vou dar uma bolinha de lã pro gato brincar. Cuidado, porque se ele achar um fio ali, ele vai engolir e ele corre o risco de vir a óbito por conta dessa brincadeira. Então, se for fazer, façam sob supervisão, o gato terminou de brincar, recolhe, e se ele botar uma fitinha dessa na boca, tira. Aí, ó, a gente pode fazer tiras de papelão e fazer um arranhador redondo. A gente pode fazer isso com um grampeador, com cola, né? Então, a gente tem como fazer arranhadores horizontais e verticais com caixa. E às vezes a pessoa diz assim, mas Luiz, eu não vou fazer nada disso, porque eu tenho um arranhador aqui e esse gato não liga. Então a gente falou da outra vez sobre os arranhadores, né? Às vezes o tamanho do arranhador é insuficiente para esse gato. Tem gato que vai se abaixar para arranhar aqui, mas tem gato que isso aqui não tem interesse. Ele não tem interesse nisso aqui. A base é instável, então o gato ele começa a arranhar e esse arranhador balança. E está do lado da máquina de lavar, às vezes, está do lado da geladeira. Então, quando ele vai lá, o negócio aciona e o gato se assusta. E é pouco atrativo, às vezes, né? Então, a gente já coloquei catnip. Você colocou quando? Tem 1 ano que eu coloquei o catnip aí. E foi uma vez só. Então, não tem tanta atração. E aí a gente sempre fala, mas meu gato é filhote. Beleza, mas já adquira um arranhador do tamanho que ele for, quando ele for adulto. Então, a gente sempre escolhe o arranhador pensando nesse gato em pé e arranhando no ponto mais alto. A gente falou da última vez como é que a gente vê essa necessidade do gato. Assim, 90% das consultorias de gato, pessoas que dizem que o gato não usa, eles arranham o sofá, e a gente coloca o arranhador do lado e a gente vê que a arranhadura está aqui e o arranhador que ele escolheu só vai até aqui. E no sofá está tudo arranhado até aqui. Então, gato filhotinho, pega aqui, ó, tem hoje no YouTube, tem nas lojas, as lojas estão vendendo arranhadores maiores, sempre um arranhador grande, né? O Feliway Feli Scratch, que a gente vai incentivar esse gato tanto pelo feromônio daqui, interdigital, como simulando a arranhadura já pré-existente no arranhador. Então a gente vai colocar esse feromônio, né, que é mais um tipo do Feliway, e a gente vai incentivar esse gato a arranhar mais. O catnip, tem gatos que gostam, tem gatos que são refratários, tem gatos que você vai colocar 10 kg de catnip e ele não vai ligar, mas tem gatos que isso vai ser bem interessante. Então, para atrair, não é colocar um catnip hoje e colocar outro daqui a 1 ano, gente. É uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e reforçando esse catnip para aumentar a atratividade desse arranhador. Então aqui a gente vai ter vários tipos de necessidades, né? Tem aqui alguns arranhadores que a gente pode colocar na parede, integrar esses arranhadores com brinquedos, com bolas, tem alguns que vêm com os ratinhos de pendurados, né? Então, verticalizar essa casa, caso você queira investir mais, a gente criar um ambiente, às vezes você vai fazer um ambiente todo desse aqui, ó, lindo, maravilhoso, bem planejado, mas o gato não gosta dessa parede. Isso acontece, sei lá por quê, e às vezes você vai mudar isso aqui para outro ambiente e o gato vai começar a usar. Então, assim, quem vai usar isso aqui é o gato, não é a gente. Tá? Eu planejei, gastei dinheiro, o gato não quer. Tenta ver com a pessoa que for planejar isso para você, com o arquiteto, com quem for, se tem como planejar isso como um plano B. Coloquei aqui, qual é o outro local? Eu sempre pergunto isso quando eu vou fazer a consultoria. Olha, você está escolhendo essa parede, mas se aqui não funcionar, qual o outro local que a gente teria para colocar? E aí eu sempre peço ao cliente um plano B dentro desse apartamento. Né? Então, poderia ser ali. E aí a gente, às vezes acontece o gato não usar aqui, mas onde é que ele fica mais? Onde é que você vê ele subindo mais? Então, é dentro daquele quarto. Então, você pode ter que tirar isso aqui tudo ou investir até num enriquecimento mais barato, com prateleiras mais simples. E suprir essa necessidade de fibras, né? De graminhas, trigo, alpiste, milho de pipoca, né? E favorecer que esse gato ele coma isso. Tem alguns, né? A gente está fazendo muito home office hoje, então não precisa enfeiar a sua casa, desdecorar a sua casa. Né? Então a gente tem aí oferecer pontos, né, que esse gato possa olhar o ambiente externo de forma segura, com tela. E aí a gente tem aqui coisas bem interessantes, né? Ponto de fuga, ponto de descanso, né? Variação aqui de textura, de consistência desse local. E
aqui as pessoas me dizem, minha casa tem prateleira, mas a prateleira tem um monte de coisa. Então, às vezes o gato não vai usar, ele vai jogar isso aqui tudo no chão. Então, não é interessante. E aí, respondendo a pergunta do Alexandre um pouco sobre a feromonioterapia, mas se tiver depois, Alexandre, alguma dúvida ainda, pode perguntar, né? A gente tem o Feliway Classic, que a gente vai ligar ele na tomada, né? Então, isso vai servir para aqueles dias, para aqueles momentos em que o gato está mais estressado, vai para a consulta veterinária, vou adotar um outro gato. Então, tem o Feliway Classic, né? Esse daqui é da glândula facial felina. E a gente tem o Feliway Friends. O Feliway Friends é o Feliway da porção F3, da glândula mamária felina. Então, quando os animais são filhotes, a mãe ela apazigua tudo isso, né? Ela apazigua aquele grupo, aquela colônia. E esses gatos, eles tendem a crescer sem ter conflito. Então, existe ali toda a intervenção materna, mas a gente tem também, aliado a isso, essa sinalização química do uso do Feliway. No começo, na adoção, pode utilizar o Friends, o Classic, né? E caso tenha algum problema de ordem social, você queira depois integrar melhor esses gatos, utilizar o Feliway Friends. Então, a gente tem também, gente, pontos que não eram para ser estressantes dentro dessa casa. Né? A gente teve aí no começo da pandemia gatos que se estressaram pela mudança, pela simples mudança de rotina, em que esse tutor dele, ele saía para trabalhar e voltava à noite. Então, os gatos estavam adaptados a isso também. Então, assim, eu falei no começo, né, que quem tem uma rotina que acha que depois, eu vou ter um gato só porque eu trabalho o dia inteiro, mas a gente tem vida normal. Então, a gente trabalha, sei lá, 8, 6 horas, depois volta, depois faz isso aqui com o gato. Depois brinca, depois dá atenção, faz tudo. Mas os gatos começaram a ter alguns... eles tiveram que se readaptar a essa presença o tempo todo. Vê que esse cara não vai sair para trabalhar, essa rotina não era essa. E agora eles estão bem adaptados a isso, né? E paralelo a isso, hoje eles estão mais ou menos dessa forma. Então a gente vai precisar ver como é que esse gato vai ficar depois. Nunca utilizar guiso e adaptar esse gato à caixinha de transporte sempre a caixinha de transporte, tá? Então deixa aberta, não é para enfiar o gato lá e depois só utilizar quando o gato for para a consulta veterinária. Então essa caixa ela tem que estar no ambiente, né? O passeio de gato é algo que as pessoas elas estão relacionando o que eu vi o gato da vizinha passeando. Não é dessa forma, não é enfiar um peitoral e uma guia no gato. É a gente adaptar esse gato a ter esse peitoral, ter essa guia de forma mais desensibilizada mesmo, a gente colocar um peitoral e procurar uma orientação de alguém que te ajude a fazer isso com o seu gato, e tem gato que não vai ter isso. Então, gente, uso de terapias holísticas, muito cuidado, às vezes a gente diz, eu vou recorrer a um floral, eu acho que tem que ser feito por quem trabalha com isso, tá? Às vezes, administrar o floral a esse animal diretamente na boca vai ser muito mais estressante do que não fazer nada. O uso de aromas, de aromaterapia, tem que ser usado com muito critério. A gente tem tido cada vez mais orientações do pessoal que trabalha com aromaterapia, de eventos que levam esse animal a intoxicações por aromas. Então, não é algo tão simples, é algo muito, muito complicado de mexer. Então, cuidado com aquelas fórmulas mágicas, tá? Então, gente, para encerrar, o nosso objetivo é diminuir esse estresse geral, esse conflito, atender essas necessidades da espécie e sempre o enriquecimento ambiental correto e criar um ambiente simples e dinâmico. Não é porque eu coloquei uma prateleira que aquilo vai ser suficiente para a vida inteira. Eu preciso sempre recorrer a variações nesse ambiente, técnicas e brincadeiras e brinquedos em que esse gato tenha modificações desse ambiente também, para que ele tenha saúde. Então, literaturas recomendadas, tem aí, sempre eu recomendo, O Encantador de Gatos, do Jackson Galax, e esse livro brasileiro nosso, muito bom, da professora Séries, com Guilherme Soares. Guilherme me ajudou muito nesse período, logo depois que eu formei, do meu TCC, enfim, muitas coisas. E é isso. Muito obrigado.
Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Luiz, a gente que agradece muita informação, muita coisa boa que Obrigado. A gente acabou de ouvir. Já aprendi coisas novas na aula de hoje. É o quê? Não, já aprendi coisas novas. Ah, que legal. Que bom. E eu, com minhas 2 peças aqui que eu tenho aqui em casa. Sempre aprendendo. Agora tem várias perguntas aí para você, Luiz. O pessoal interagiu o tempo todo. Vai ser muito legal. São muitas perguntas. Então, a gente aqui já vai começar. Vai lá, Manu. Então, a primeira pergunta foi sobre o uso de coleiras para passear com gatos, né? Uhum. Assim como faz... Primeiro que esses meninos falaram muito sobre o animal passear na rua. Eu acho que você deu uma esclarecida boa. Então, eles falaram perguntando se o gato perdido volta para casa, né? Porque muita gente deixa o gato passear e tem aquela coisa de criar e mora em casa e o gato vai e volta. Uhum. E aí surgiu também a pergunta sobre coleiras, né? Para passear com o gato. Então, eu acho que dá para responder as duas aí numa mesma. Eu não acho interessante para mim essa questão do gato semi-domiciliado, como eu falei, né? Eu acho que é algo, tudo que você não tem segurança, eu não acho interessante. Muita gente também me procura no trabalho com cães, não sei se já devem ter visto, pessoas que fazem adestramento do cão passear sozinho com a pessoa. Nem para cachorro eu acho isso interessante, porque pode ter alguma coisa ali que você não consegue controlar e isso pode virar um acidente. Então, essa questão do gato ir e voltar, existem trabalhos que falam sobre os roteiros que os gatos fazem. Eles podem ir e voltar, sim, mas nesse meio do caminho, o que pode acontecer com esse gato? O que é que ele pode contrair? Eu não acho interessante. Em relação ao uso de coleiras, de peitorais, é interessante que você procure um peitoral que seja feito para gato. Então, hoje a gente tem marcas extremamente famosas que desenvolvem isso para o gato, e não é pegar um peitoral, pegar uma guia, colocar no gato e dizer, vamos passear, vamos sair. Não. Até em cães e em outros animais, a gente sempre fala que o passeio, eu comparo sempre a tirar uma habilitação. O passeio ele precisa ser treinado em qualquer espécie. Você não pega um carro, pega assim uma chave, e gira ali, aperta ali, faz assim, faz assado e sai com o carro. Da mesma forma é um passeio. O passeio a gente começa esse treinamento em casa. A gente bota o peitoral, tira o peitoral, bota o peitoral, tira o peitoral, faz uma sensação positiva. Depois a gente coloca a guia, depois a gente ensina esse animal a receber essa guia. Depois a gente anda um pouco em casa. Depois a gente abre a porta. Depois a gente deixa esse animal ir por vontade própria, deixa ele voltar. E aí a gente vai aos poucos. Hoje a gente caminha 2 metros amanhã. Hoje a gente caminha na área comum ali até o elevador, depois volta. Acostume esse animal com o elevador abrindo e fechando. Então, é muito... É um treinamento, né? Não é você simplesmente colocar a coleira e sair na rua. Não, de forma alguma. Tem que ter paciência, né? Muita. O maior erro nosso é não ter paciência. Tem que ter. Exato. Porque, às vezes, a gente demora para fazer um treinamento desse de 4 a 6 meses, dependendo do animal. E tem animal que a gente não vai fazer nunca. Porque tem animal que não foi nunca socializado com um cão, ele está passeando um cão lá que esse animal entra em desespero. Então, aí a gente tem que pesar o que é melhor, se é a gente oferecer enriquecimento ambiental de uma outra forma, ou é a gente ficar expondo esse animal a eventos estressantes. Então, às vezes, olha, não é indicado o passeio para esse gato. Não? Tem gato que não está nem aí, mas tem gato que chega, saliva, e tenta fugir, arranha o tutor, então isso nunca é indicado. Ô Luiz, mais uma pergunta aqui. Tem uma lei federal que autoriza o ingresso de gatos como animal utilizado em TAA, em hospitais públicos e privados? Tem alguma lei que autorize? Olha, eu não conheço lei, mas assim, né, aí é mais um alinhamento com
com o hospital. Nesse momento de pandemia, trabalhando com cães de terapia, nunca trabalhei com gatos de terapia, todo mundo está suspenso por conta da circulação de pessoas e o que esses animais podem levar para dentro do ambiente hospitalar e o que é que eles podem trazer também. Eu não conheço uma lei específica, mas sempre é interessante, todas as vezes que tem algum evento de intervenção de terapia assistida, isso é muito bem alinhado com o hospital. Então não é você chegar lá com o seu animal e entrar no hospital. Você tem que ir conversar com o setor social do hospital, ver tudo direitinho. E aí cada um tem a sua regra, né? Porque não tem como você pegar um cachorro, qualquer animal, qualquer gato, qualquer papagaio e entrar no hospital. Isso não tem como fazer. Ok, obrigada. Tem muita pergunta, tá? Está se falando aqui, apesar do gato ser um animal de comportamento solitário, a pessoa está perguntando se é importante essa interação. Eu mesmo, por exemplo, eu fiquei com dó da minha gata, porque eu viajei, meu filho viajou e ficou minha gata aqui uma semana sozinha. Quando eu voltei, eu resolvi que eu deveria arrumar outro gato. Eu não fiz uma coisa boa, né? Eu não fiz. Eu fiz todo aquele passo a passo, sem usar o feromônio, de introdução, assim, a introdução aos pouquinhos do novo indivíduo, né, ao ambiente, mas elas não se dão bem. Então, assim, está se perguntando se o animal é solitário, é importante a interação com outros gatos. E é essa a pergunta. Então, né, a gente tem aí o gato, são coisas um pouco diferentes. A gente tem o gato como um animal de comportamento, é um caçador solitário, mas ele é aberto a interações sociais, sim, de forma facultativa. Então, são indivíduos, né? Então, falando ali daquela questão da seleção meio que artificial e natural dos gatos, isso foi muito diferente. Por exemplo, eu estou atendendo um cão de 4 meses, um canicorso, que pesa 23 quilos. É da mesma família, canes lupus familiares, de um outro shih tzu de 4 meses, que pesa 3,5 kg. A gente tem discrepâncias de indivíduos muito grandes, de tamanho, de porte. Então, assim, quando a gente fala do gato ser um caçador solitário, isso está muito mais relacionado com as demandas energéticas desse gato do que puramente com a estrutura social dele. Vamos pensar nos grandes felinos. Como é que a gente vê grandes felinos caçando, como leões, onça nem tanto, né? Onça não se junta tanto, mas animais de savana, por exemplo, grandes felinos de savana, eles se juntam, se organizam, mas eles matam uma caça que vai ser disponível para todo mundo, vai atender a todo mundo. Um gato ele vai caçar um rato e se para ele comer ele vai ter que brigar com outro. Então, eles são solitários, caçadores solitários, mas eles são animais de uma sociabilidade facultativa, que eles podem, né, conviver muito bem com o outro, mas na hora de caçar já são outros 500. Então, assim, a questão de colocar um gato em convivência com o outro, você tem que saber quem é o seu gato. Tem gatos que são muito abertos a convivências sociais. Tem gatos que são mais reservados. Né? Tem gato que não pode ver outro. E isso também vem do histórico de vida. Como esse gato foi sociabilizado, como foi a história, se ele veio de locais que tinham outros gatos, ou se foi aquele gato que foi achado, até isso é importante, aquele gato que foi achado na rua, que ele só conhecia o grupo de gatos que era com a mãe dele, que a mãe ensinou a ele, olha, você só pode conviver com esse pessoal aqui, porque o restante é tudo perigo, né? E aí ele não vai aceitar outro, mas a gente indo devagarzinho com esse gato, manejando a situação, a gente tem grandes chances de introduzir de forma correta, mas se for tipo, vamos ver no que dá, a gente vai na sorte também. Vou colocar os 2 gatos aqui juntos hoje e agora, pode ser que esses gatos um cheirem o outro e convivam bem, pode também, né? Nada impede, mas não tem garantia também, mas pode ser também que nunca mais ele queira saber de interação com outro gato. Tá, joia. Obrigada, Luiz. Também está perguntando se pode ser feito adestramento positivo em gato, como se faz em cachorro, e se gato toma banho.
E qual o intervalo? Então, primeiro eu vou começar pelo banho, tá? Gato, ele toma banho, sim, de língua, todo dia. Todo dia ele se limpa. A gente só orienta banho para gato, gente, caso ele tenha que fazer algum tratamento dermatológico. Fora isso, jamais banho, tá? Então, aquela coisa de banhos periódicos em gato, isso não é indicado, tá? Igual cão, não. Então, assim, em relação ao adestramento de gatos, é possível, a gente já consegue fazer condicionamentos em quase todas as espécies. Mas aí entra a questão do objetivo. A gente falou um pouco sobre aquela questão da seleção, né? Da seleção artificial. Com os cães, a gente conseguiu explorar mais características que a gente queria, de faro, de pastoreio, de guarda. Com os gatos, a gente não fez isso. A gente não tem, por exemplo, um gato de faro, a gente não tem um gato de caça, a gente não tem isso, a gente tem um gato. É possível condicionar um gato com comandos, dá pata, senta? É sim, muito. A gente tem muitos adestradores, muitas pessoas que fazem isso. Meu filho conseguiu adestrar aqui a minha. Ela dá patinha para receber o petisco. Pronto, a gente consegue muito. Mas aí vem do objetivo que a gente tem com esse animal. Qual é o objetivo que eu tenho com esse adestramento? A gente pode fazer? Pode. Mas a maioria das intervenções, quando a gente parte para o mundo real, de uma pessoa que procura um profissional do comportamento para fazer esse tipo de consultoria, ele é muito mais ligado a problema. A gente vai muito quando o incêndio já está bem alto. E aí a gente vai para resolver problemas. E a maioria das intervenções são ambientais. Né? Não é tanto de treinamento. Pode ser que o cliente quiser, depois que ele resolver tudo, Luiz, eu quero fazer um treinamento, vamos lá. Mas não é o objetivo do trabalho da maioria dos casos. Luiz, tá perguntando também como transportar o gato. Acho que você deu uma pincelada nisso, acho que não se falou, né? Transportar na caixinha para longas viagens e também é isso. E o estímulo, a bandeja. Eu botei essa pergunta, mas eu, com minhas gatas, elas bebês, 2 meses, até menos, que uma chegou com menos idade, eu não precisei estimular o uso da bandeja. Eu coloquei lá areia e ele vai, por instinto, né? Primeiro, o uso da caixa, ele é bem... É uma coisa bem problemática, né? Porque na maioria das vezes a gente só vai colocar o gato ali dentro no momento em que a gente vai transportar. É muito comum, esse erro é muito comum. E isso gera muito estresse. Porque o que você está fazendo com o gato? Você está confinando ele num local que ele não conhece ou que ele tem alguma memória negativa daquilo e você vai transportar. Uma outra coisa que a gente nunca faz com a caixa de transporte é pegar a caixa pela alça. A alça é feita para transportar a caixa vazia, porque a gente transporta pela alça, a gente balança, a gente promove um movimento como se fosse um terremoto dentro da caixa. O gato fica inseguro. Então, como é que a gente vai fazer essa... Eu coloquei, gente, até depois se vocês quiserem ver, treino, a forma lá, treino de caixinha, tem no meu Instagram falando um pouquinho sobre isso, né? Eu coloquei no feed, tá um cachorro lá, mas serve para gato também. Então, a gente vai colocar coisas, cheiros do próprio gato ali. Essa caixa ela deve ficar disponível para o gato muito antes, 1 mês, 2 meses antes dessa viagem. Tem que ser um local que ele goste. A gente coloca petisquinho ali dentro, a gente coloca brinquedo, a gente coloca uma toalha para que não fique o gato em cima do plástico, para que a gente crie um conforto. E sempre essa manta, essa toalha, que tenha o cheiro do gato, o cheiro da casa. Isso é muito importante. O cheiro do tutor também, uma camisa da pessoa, para dar segurança. E a gente vai fazer isso e a gente vai treinar como é que a gente vai fazer. Então, Luiz, você não pode pegar pela alça, por onde é que eu pego? Você vai jogar uma manta em cima, deixar com que ele diminua essa exposição visual do gato, né? Deixar que ele respire ali, e você sempre pegar essa caixa por baixo, né? Carregando essa caixa junto com o gato. Então, para longas distâncias, existe um outro treino, que é o treino do carro,
né, que é botar esse gato, treinar algumas vezes, transportando esse gato dentro de casa, depois andando com esse gato, colocando dentro do carro, ligar o motor, trazer de volta, né, fazer um percurso curto, um percurso mais longo, né, até você conseguir deixar esse gato completamente adaptado. E utilizar também os feromônios sintéticos e spray também funcionam muito bem para dar tranquilidade a esse animal. Nunca medicar sem indicação veterinária. Da sua cabeça, porque o cara do balcão mandou dar umas gotinhas disso e daquilo, pode ser muito perigoso. Inclusive, o pessoal está perguntando de vitamina, se deve fornecer vitamina e tal. Olha, depende muito da alimentação que você fornece para o animal. Aí eu acho que ficaria mais a cargo dos nutrólogos, né? Do pessoal que mexe com os zootecnistas, né? Assim, eu acho que o zootecnista está muito na frente dos veterinários nessa parte de nutrição animal. E eu acho que para a gente fazer essa questão da alimentação, das suplementações, tem que ser muito bem feita, porque sabe o que está fazendo. Então, oferecer só por oferecer, eu também não acho interessante, não. Se o animal tem uma alimentação de qualidade, não vejo muito o porquê, né? Sim, sim. Normalmente as rações são balanceadas, as de qualidade, né? As de qualidade. Exato. Ô, Luiz, o pessoal está perguntando aqui, eu até já perguntei, mas são perguntas complementares, é o uso da caixinha de areia e o uso de fubá nas bandejas ou sílica. Assim, eu não gastaria dinheiro botando fubá, porque é bastante caro o uso de fubá, né? Mas eu não tenho sua opinião, né? Então, eu não tenho experiência com eu vejo muita gente usando o fubá porque ele faz aquele grumo, né? Teoricamente ficaria mais fácil. Só que assim, gente, o fubá, ele é uma farinha, ele libera aquele pó. Então, cuidado com o uso do fubá, se vai servir para o seu gato. Tem muito gato que tem alteração respiratória. Então, eu não sairia indicando isso para todo mundo, não. Tá? Então, para gato que tem alteração respiratória, que tem algum problema, ou se começar a notar alguma coisa, muito mais, eu acho que é muito mais interessante a gente investir numa areia de qualidade. O uso da sílica pode ser interessante, né? Mas usando uma areiazinha de qualidade que o gato aceite também, eu acho que não precisa mexer, inventar muita coisa, não. Eu também não sei se é por conta da falta de hábito do gato, de quem perguntou, fazer fora da caixa, mas ele pergunta como estimular a usar a caixa. Então, né, estimular o uso da caixa, a primeira coisa é aumentar a disponibilidade da quantidade de caixas. Então, como eu falei, né, aumentar a disponibilidade não é colocar 2 ou 3 caixas uma do lado da outra, em ambientes diferentes, ver qual é o motivo que o seu gato não está utilizando aquela caixa. É porque está num ambiente muito barulhento, ele não gostou da caixa, você não está limpando da forma adequada, ele não tem opção, às vezes esse gato está estressado com alguma coisa. Então, assim, a estimulação da caixa, o gato, como a senhora falou aí, né? O gato, na maioria das vezes, ele vai fazer na caixa. Quando ele não está fazendo na caixa, tem algum problema, às vezes, no ambiente que não está favorecendo o uso dessa caixa. A disponibilidade, ou o formato, ou a quantidade de areia. Então, às vezes, não está correta, pode acontecer. Às vezes tem areia que o gato, às vezes, é muito grossa, muito granular, a granulação é muito grande, ele não cava corretamente. Então, aí assim, não é tão assim de receita de bolo, são fatores que a gente precisa entender, caso a caso, porque aquele gato não está utilizando a caixa de areia. Obrigada, Luiz. Tem aqui mais uma pergunta relacionada ao comportamento, que diz que quando o gato não quer caçar, o que se deve fazer? E uma pessoa perguntou por que as gatas não brincam juntas. Eu acho que
Você até também já falou um pouco sobre isso, sobre a introdução de outros animais, né? Uhum. E é meio isso, você tentar brincar com os animais juntos. Uma fica separada e a outra tem que brincar separada, porque elas não brincam juntas. E quando o gato não quer caçar, né? Aí eu não sei se o gato fica sozinho, se tem outro, são duas perguntas diferentes. Então assim, a gente tem algumas coisas, né, que fazem com que esse gato ele não expresse esse comportamento que é tão natural. Às vezes esse gato ele pode estar em sobrepeso, né? Então gatos em sobrepeso eles vão precisar, é a mesma coisa da gente. Você está em sobrepeso, você diz assim, vamos andar de bicicleta, mas vamos andar 70 quilômetros de bicicleta para uma pessoa que é sedentária, ela não vai, você tem que começar devagar. Então a gente tem que começar estimulando esse animal bem devagar, no limite que ele suporte, que ele aguente, porque até isso pode ser estressante. Ver aí, né, se não for sobrepeso, por que esse gato não caça? Às vezes ele pode ser que esse ambiente não tenha a quantidade de estímulos que ele precise, ou esse estímulo é insuficiente, ele não aparece o tempo inteiro. Eu já atendi alguns casos assim de pessoas que diziam, a minha gata não caça. Mas eu falo, mas você tentou quando? Tem 3 meses que eu tentei. Quando ela chegou logo, eu comprei uma varetinha, tentei brincar, ela não brincou. Falei, você tentou fazer isso por uma semana, todo dia? Eu falei, não, eu vou tentar fazer. Na outra semana a gata já estava brincando, eu acho que eu já mostrei até vídeo dessa gata aqui. Brincando, escalando, subindo. Então assim, quando a gente quer que o animal faça algo, ou algo que seja bom para ele, esse estímulo a gente deve insistir um tempo. Não causar um estresse desnecessário, mas a gente tentar manter uma regularidade naquilo. E aí fazer com que esse animal, ele tente fazer a gente implementar isso, né? Porque às vezes o gato não sabe nem brincar. Às vezes nem o tutor sabe como é que brinca com o gato. Então, aprendizado mútuo. Então, qual foi a outra pergunta? Foi da brincadeira, de não gosta de caçar. Não gosta de caçar. E tem mais perguntas também, que diz que o gato leva a caça para presentear a pessoa. Eu recebo lagartixa. A gente sempre interpreta dessa forma, né, que ele leva para a gente. Mas o gato, como caçador, ele mata em algum local e às vezes ele vai levar para perto de você porque é um local que ele vai comer ali de forma mais tranquila. Então, a gente às vezes não deixa que ele faça isso, né? A gente, ai meu Deus, que nojo, toma do gato e joga fora. Então, ele vai, ele caça e na maioria das vezes ele vai levar para outro local. Ele pode deixar na sua cama, se ele tem o costume de ir para lá. Então, às vezes ele vai chegar ali, ele vai colocar aquela caça ali e depois ele vai pensar em comer. Alguns gatos não fazem isso, tem alguns gatos que só fazem matar, né, e deixar lá. Isso a gente não sabe direito, pode ser, sei lá, algum período de distanciamento, esse gato ele não aprendeu, né, que ele ou ele não tem a necessidade, ele come ração, ele não tem aquela necessidade de caçar e concluir e comer. Então ele mata, né, ele leva para um local e depois ele ou ele come ou não, ele deixa lá naquele local. E aí a gente diz que ele deixou de presente para a gente, né? Tá se perguntando o que é que causa, se os gatos causam, porque falam, né? Causa alergia. Não é só gato, é pelo de animal de forma geral. Pelo de animal, pessoas, Aí também depende da pessoa. É muito particular, né? A pessoa tem alergia, tem gente que tem alergia a corante de alguns alimentos, outras não. Assim como pelo de gato, de cachorro, ou de qualquer outra espécie. Exatamente. Tem uma aluna que pergunta sobre como perceber a depressão de gatos sem que ele geralmente, sendo que ele adota comportamento solitário. Depressão não é comportamento solitário, né? Eu posso viver sozinha e não estar depressiva. A gente tem alguns grupos de comportamentos em que a gente vai ter algumas manifestações clínicas. Uma delas é a lambedura psicogênica felina, que às vezes o gato ele não demonstra maiores alterações
você faz exame clínico, você faz tudo nesse animal, ele está bem, mas ele está demonstrando na pele, né, ele está com um comportamento que está fora de contexto. Ele começa a fazer aquela retirada excessiva do pelo de forma exagerada. Então, isso não necessariamente a gente vai ver que o animal ele esteja depressivo, por exemplo, mas a gente vai ter grupos de comportamentos em que tem uma origem emocional. O gato, a gente tem assim tem alguns estudos, né, inclusive esse de Buffington, que é o do enriquecimento ambiental multimodal, em que ele fala uma coisa que foi de percepção de tutores. O gato esconde muito o que sente. Quando a gente percebe um gato doente, muitas vezes, e isso também na clínica médica de gatos, a gente também percebe isso. Que o gato, quando ele demonstra qualquer alteração clínica, geralmente ele já está num quadro mais avançado. Então, assim, muita gente ter que observar o gato. Então, se era um gato que mudou muito, era um gato muito ativo, que brincava bastante, primeira coisa, o gato mudou, a gente não pensar somente na parte comportamental da coisa, é a gente pensar na parte médica, fazer uma triagem geral, se esse gato não tem nenhuma dor, se esse gato não tem nenhuma alteração de saúde, se esse gato não desenvolveu nenhum tipo de diabetes, se esse animal não tem nenhuma alteração clínica. Excluídas todas as alterações clínicas, vamos para o contexto familiar. Alguém que morava na casa se mudou, teve alguma adoção recente, alguma pessoa, algum outro animal foi introduzido, alguém que esse gato tinha uma convivência muito grande, algum outro animal da casa faleceu. Então, todos esses são elementos importantes para que a gente junte, né? Não existe diagnóstico que não seja um quebra-cabeça, não existe diagnóstico, poucos são os diagnósticos em que a gente tem um fator apenas, e é a gente montar esse quebra-cabeça, e dali não acabou nosso trabalho. Dali a gente vai montar todo o plano terapêutico que vai vir com a parte comportamental, com a parte de manejo farmacológico ou ambiental, né, para que a gente modifique e melhore esse comportamento. Respondi? Obrigada, Luiz. Acho que com certeza. Então, para finalizar aqui as perguntas, tem uma última pergunta aqui para a gente está se perguntando raças mais dóceis, né, de gatos. Então, a gente tem, como eu falei, né, a seleção, a gente teve essa seleção natural geral, em que a gente tem, por exemplo, gatos que tem tamanhos iguais, a gente não tem essa discrepância de tamanho como a gente tem nos cães, em outras espécies também, mas a gente também tem uma seleção artificial. Então, assim, pode ser uma coisa. Eu não gosto muito de correlacionar o comportamento puramente como uma garantia de que esse animal vai ser dócil. A gente tem algumas raças, como o Ragdoll, que tem uma tendência a ser um gato mais tranquilo, né? A gente tem gatos como o Bengal, que são gatos de uma linhagem considerada um pouco mais primitiva, ou que não aceita outros gatos, que são, né, tem assim uma questão comportamental mais importante, mas inclusive, por exemplo, eu tenho um colega, né, o Matheus, que recebeu já um Bengal adulto que convive muito bem com a gata dele que já tinha. Foi fazendo a introdução, tudo direitinho, e ser de uma raça em que a gente espera um tipo de comportamento não garante que ele vai ser agressivo ou mais dócil. Não existe essa receitinha de bolo, né? Existe um indivíduo em que, se a gente conduz a coisa de uma forma interessante para aquela espécie, provavelmente a gente vai ter o resultado que a gente espera. Caso a gente não faça, a gente também tem a grande chance de não ter, né? De ter muito problema. Tá joia, Luiz. Eu queria agradecer a você e dizer também, eu tenho 2 gatas vira-latas aqui, uma é super agressiva não, mas é antissocial, e a outra é super cult, meiga,
deita no chão, abre a barriga para fazer carinho, e a outra, se eu fizer carinho na barriga, ela vem. Então, assim, é como a gente, né? Cada um tem sua situação. Seu espírito, o seu ânimo, enfim. Cada um tem sua personalidade mesmo. Personalidade, exatamente. É esse o termo. Luiz, a gente está aqui já estourado de horário. Eita. Eu queria agradecer muito a você. Se eu der conta que esses meninos não param de falar, que aqui o bate-papo está aqui que não para. E eu queria, assim, o Luiz tem uma página no Instagram, vocês podem entrar em contato direto com o Luiz, sigam ele no Instagram. Qual é a sua página, Luiz? Luiz Souza Vete, tudo com S. Então, sigam ele lá e qualquer detalhe maior, qualquer auxílio, Luiz dá consultoria, Luiz atende em casa. E muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Luiz, por mais uma palestra maravilhosa, uma troca de conhecimento muito boa. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Em breve, o quiz vai estar disponível e vocês não se preocupem com relação à presença, porque a gente tem como baixar a lista de participantes, tá ok? Obrigada, Luiz, até mais. Obrigado, professora. Tchau. Tchau, Luiz, boa noite, até a próxima. Boa noite, professor. Obrigadão. Obrigado, gente. Já Obrigado, coloquei aí o endereço do Luiz, o Gebeca segue ele também, então é só vocês irem lá e procurarem que vocês vão achar.